Deus é bom. Como eu falei nos grupos, né? Você que está no grupo, é incrível, né? Como a gente, eu fiquei 3 semanas, um pouquinho mais talvez, 3 semanas, mas eu estou me sentindo solto, né? E solto no sentido ruim. Saiba que eu senti muita saudade de você, de estar aqui em comunhão com você, né? E graças a Deus eu estou de volta. Márcia não está aqui porque ela pegou um probleminha na garganta por causa da avião, né? Ar-condicionado. Então ela está em casa, por isso que ela não está aqui, tá bom? Então saiba, ela está bem, só que ela precisa se recuperar. Amém? Deus é bom. Eu queria começar lendo, né? 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler de 8 a 15. Continuando a sequência, né, que eu tinha começado já sobre as janelas, né, que eu dei o título, né, geral de Windows, né, e aí depois as janelas específicas. Hoje eu vou começar a primeira, porque terão mais umas 2, sobre a janela do conhecimento, tá? A janela que se abre, né, tem que se abrir para nós precisamos abrir essas janelas. Então, eu vou ler com vocês, eu vou ler aqui. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Vamos orar? Senhor, obrigado, que a tua palavra entre, penetre, mude, transforme. Senhor, que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Nos abençoa mais uma vez nesta manhã. Amém. Aqui já é um exemplo do conhecimento, mas não é esse o conhecimento que eu estou querendo nesta manhã, por isso que eu falei que eu vou ter que fazer outras vezes, né? Mas outras pregações sobre isso, mas nestes versículos fica claro que Deus dá conhecimento ao seu povo. Você pode ter conhecimento do que está acontecendo. Você precisa ter o conhecimento do que está acontecendo. Nem tudo, e aí a gente vai ver isso mais em outras pregações, nem tudo você precisa saber. Muitas vezes você precisa só confiar que Deus sabe e que está cuidando de você. Então, alguma coisa você saberá. Por quê? Porque você precisa agir. Então, se você não sabe o que está acontecendo, você não sabe como agir. Então, muitas vezes Deus vai te participar. Olha, isso aqui está acontecendo, ora por isso. Aquele seu parente está num perigo qualquer, ele vai ser morto, ou coisas desse tipo, que ele vai fazer a gente conhecer porque precisa. E muitas vezes nós nem vamos saber, Nós vamos vivendo a vida confiando que o Senhor sabe e cuida de nós. Amém? E aí, hoje o foco, né, que eu vou dar, vai ser um outro. Eu quero ler agora 16 e 17. A sequência desses versículos, né? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou:
Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, o que acontece aqui? A primeira coisa que eu quero que você pense é na sequência anterior que nós vimos, né? Uma delas é não tem janela. A pessoa que não sabe espiritualmente o que está acontecendo no mundo, acha que é só o que ela vê, é o sem janela. E aí eu fui evoluindo, né? A última foi a salvação, a janela da salvação. Você só consegue enxergar a partir do momento que você se salva, que você se entrega a Deus. E aí você começa a enxergar as coisas espirituais como elas realmente são. Porque sem isso, né, você pode, e aí acontece com a maioria, né, são enganados por espíritos enganadores, e aí o conhecimento que eles estão tendo são conhecimentos errados e não certos. E aí a gente precisa da salvação para que abra os nossos olhos. Nós precisamos nos aproximar de Deus para que os olhos se abram. E aí o que acontece é justamente isso. Então, a partir da salvação, e não há como conhecer a Deus sem isso, e não dá para nós vivermos nesse mundo sem buscar conhecer a Deus. Não dá para você, não, eu me converti e vou seguir minha vida normalmente. Não, você tem que buscar cada vez mais conhecer a Deus. Porque é a maneira de nós ficarmos mais firmes, de nós fazermos o que Ele quer, de nós ajudarmos aqueles que Ele quer usar a nossa vida como um plano para que elas se salvem, etc. e tal. Então, nós precisamos conhecer a Deus. Não há como fazer isso sem se render a Ele como seu Senhor e Salvador. Não tem como. As nossas vidas, né, precisam disso, porque isso aí agora vai ter uma consequência da entrega, vai ser justamente conhecer Deus. E aí nós vemos claramente o que acontece, no que é relatado sobre Paulo, a conversão de Paulo. É nítido o que acontece ali. Alguém tem dúvida de que Paulo tinha muito conhecimento? Pelo que você já leu, né? Paulo tinha conhecimento, ele tinha um mestre, Gamaliel, ele cita isso, e ele fala, não, segundo a ordem judaica, eu não lembro qual é o termo que ele usa, né? Eu sou fariseu, quer dizer, é o cara que estudava ali, estava, atento à palavra, ele sabia, mas ele, preste atenção, ele não tinha ainda, e é o foco dessa mensagem de hoje, ele não tinha ainda o restante. Ele tinha um conhecimento teórico, um conhecimento que ele não botava em prática. Quando botava em prática, botava de uma maneira errada. Então, a nossa vida ela tem que ser uma busca de Deus para que o conhecimento não se torne um empecilho, pelo contrário, que o conhecimento nos torne mais próximos e cada vez mais atuantes na palavra de Deus, no plano de Deus, para fazer aquilo que precisamos. Então, em Atos 9, 17 e 20... Atos 9, 17 e 20, diz assim, então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Paulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. 19. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Lembra que eles estavam fugindo, né, dos judeus. Logo, versículo 20, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Eu vou começar de novo e eu vou chamar a atenção para algumas coisas aqui. Primeiro, como eu falei, ele estava fazendo o que antes mesmo? Antes disso acontecer, o que Saulo estava fazendo? O que ele foi fazer em Damasco? 2, ele foi matar os discípulos. Ele tinha carta autorizando a ele fazer isso. Eles eram hereges, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas para o romano, o cristão era judeu. Não tinha diferença, cristão e judeu. Era todo mundo judeu.
para os judeus, eles eram os hereges. Eles estavam saindo e deturpando e levando, insuflando o povo a seguir a Jesus, que era um herege. Então, ele estava ali cheio de raiva e cheio de autorização para capturar, matar, etc. E tal. E aí a gente vê isso no caso lá de Estevão, né? Você vê isso claramente, né? Que ele estava presente lá. Estevão é apedrejado, então ele tinha autorização para matar, né? Saiba disso. E aí esse homem que agora está nessa situação, que tinha muito conhecimento, você tem algum conhecimento da Bíblia? Quem tem mais de 10 anos do Evangelho aí? Levanta a mão para mim. 20? 30? Você deve achar que nós temos muito conhecimento, eu e você, né? Acontece que se esse conhecimento não tiver com o Espírito Santo, não adianta, você pode ser que nem Paulo. Ele tinha muito conhecimento, mas ele não tinha o resto, que ele só ganhou quando ele agora se converteu. E na nossa vida, nós temos que passar sempre reciclando, não para mudar ideias, não, é para novamente não ficar engessado e achando que nós sabemos muito. E quando nós achamos que sabemos muito, você acaba ficando soberbo, você é usado com isso. Nós poderíamos ser usados da forma negativa, justamente porque temos conhecimento, que foi o que aconteceu com ele. E aí eu vou ler de novo, vamos começar no versículo 17. Olha o que está escrito aí, ó. Eu vou começar do meio, tá? Só pelo que interessa aqui, tá? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver. Preste atenção, ele era cético, ele era judeu. Ele não acreditava em milagres. Quando Jesus ressuscitou, eles ficavam, ressuscitou, fez um cego ver, eles ficavam danados, porque aquele não era o métier deles, aquilo não era normal para eles. E aí Saulo, então, agora tem um milagre na vida dele. Ele parou de ver, agora um cristão herege, vai lá, ora por ele, e agora ele tem um milagre na vida dele. Olha só, tem um impacto isso. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que um milagre fez com que ele agora visse, não um Deus de conhecer, ouvir falar, né, como está no versículo, mas agora um Deus que ele estava vendo atuar. Ele viu um Deus real agindo na vida dele, que não é sempre que acontece, nem na nossa vida é assim. Mas esse Deus a gente tem que buscar, porque quando precisar, você vai recorrer e vai acreditar que Ele vai fazer alguma coisa por você. Então esse conhecimento não pode ser só teórico, ele tem que ser um conhecimento prático, e foi o que aconteceu com Paulo. Ele viu algo prático, um milagre acontecer. E aí diz assim, e seja cheio do Espírito Santo, né? Então, após esse contato real com Deus, ele agora foi cheio do Espírito Santo. Gente, Paulo nem sabia que existia... Não, brincadeira, desculpa, eu errei. Já se falava sobre o Espírito, mas não da forma como nós hoje sabemos. Eles já sabiam do Espírito de Deus, parava sobre a face das águas, ele sabia, né? Davi era provavelmente batizado com o Espírito Santo, né? Alguns profetas, eles tinham o Espírito Santo, mas não era do jeito que é hoje. Paulo não tinha muito, provavelmente, contato com ninguém que tivesse essa experiência de vida, e agora ele estava vivendo isso. Agora, por uma coisa que Deus propositadamente deixou acontecer na vida dele, e às vezes acontece com a gente também, a gente vai ter um contato mais real, e a partir daí nós vamos ter uma visão diferente, porque nós precisamos ter uma visão diferente. E aí ele tem um milagre e ele é cheio do Espírito Santo. Então, aí a partir disso vão acontecer outras coisas aqui. Diz assim, ó, imediatamente, de versículo 18, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Então, o interessante aqui é que é algo físico. Ele não diz que é físico, mas é como se fosse algo físico,
né? Como se escamas saíssem da frente dos olhos dele, né? Mas após ele se encher, e é isso que eu quero chamar a atenção, após ele se encher do Espírito Santo, ele passa agora a ter um conhecimento diferente do teórico. Qual é o meu objetivo hoje aqui? Que você busque o teórico, a Bíblia, a jornada do conhecimento bíblico, mas não pare por aí. Você não pode parar por aí. Você não pode achar, não, tô bem, vamos continuar a vida do jeito que está. Não. Você agora tem que ir além. Tem que ir além. Sempre que eu falo uma frase assim, eu lembro uma música, né? Quero ir além, alguma coisa parecida com essa. Impressionante. Mas, sabe, a gente precisa ir além. Nós precisamos ir além. E aí, o que acontece depois, gente? Fantástico. Esse homem, que devia ser um poço de orgulho, porque era de Gamaliel, fariseu e tal, ele se rende. Nós precisamos nos render. Não adianta a gente só saber, a gente tem que se render. Render a Deus para que Ele faça o que nós precisamos. Mais do que Deus precisa nos usar, mas do que nós precisamos. E aí ele tem, né, fantástico. Por quê? Porque, caiu dos olhos, continuando aqui, versículo 18. E ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. Que heresia de Paulo, um judeu foi batizado. Gente, e aí eu sempre cito, né, que a gente tem que conhecer o básico para se batizar. Tem que conhecer o básico para não só tomar um banho de água. Só que Paulo, ele já tinha todo o conhecimento, ele só precisava entender quem era Jesus naquilo que ele já conhecia. E aí, levantando-se, foi batizado, é uma rendição fantástica daquele homem. Nós não somos, muito provavelmente, ninguém aqui é como Paulo, orgulhoso como ele era, nem sabedor como ele sabia, não tinha conhecimento. Nós, provavelmente aqui, ninguém tem o conhecimento que Paulo tinha, mas a necessidade é a mesma, a rendição ao conhecimento, à busca do Senhor, e isso vai fazer com que haja uma mudança bem grande, muito grande, que é o que nós temos que buscar sempre, para a gente não ficar enrijecido, engessado, coração duro. E aí, o que acontece depois? Olha só, versículo 19. Então ele foi batizado. Era heresia isso para ele, né? Você lê no Atos dos Apóstolos que os cristãos eram chamados de aqueles do caminho, tipo assim, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, então eles chamavam os cristãos de os homens do caminho, vamos chamar assim. Aí, agora esse homem estava se juntando a essa tropa, né? Agora ele era um dos caminhos, e depois de comer, versículo 19, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos, buscando o quê? Conhecimento não agora teórico, ele buscou agora conhecer o que estava relacionado a Jesus, né? Não está dizendo aqui, mas provavelmente é isso, buscando conhecimento, né? Com os discípulos em Damasco, né? E aí, olha o que acontece depois disso. Então ele tinha um conhecimento teórico, vê se você consegue me acompanhar, ele tinha um conhecimento teórico, não tinha o Espírito Santo. Ele fazia com que esse conhecimento teórico, ele fosse rígido, que esse conhecimento teórico levasse ele a cometer erros em nome da fé, matar gente que estava buscando a Deus. E aí, agora, ele tem uma experiência com Deus. Essa experiência faz ele ver um Deus real. Esse Deus real faz com que ele agora abra os olhos dele espirituais e ele começa a buscar aquilo que antes ele não sabia que devia buscar. Talvez aqui algumas pessoas precisem entender o que nós precisamos buscar. Como é que eu vou conseguir me livrar dessa minha característica, dessa minha insegurança, da minha falta de fé, falta de perdão, sabe? O que eu preciso descobrir? É Deus que vai te ajudar nesse caminhar. Paulo precisou fazer isso. Depois ele vai
e se rende ao Senhor, ele se batiza, busca conhecimento, e no final dessa história, versículo 20, ele vai para a prática. Porque o conhecimento sem a prática não leva a nada. Pelo contrário. Versículo 20, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Muitas vezes nós, e aí eu poderia concluir aqui, concluir a mensagem, podemos ir embora para casa, eu vou discorrer um pouco mais, mas essa é a síntese. Se você parar para pensar, aqui ele fecha o ciclo. E aí eu quero que você entenda, o tempo todo o conhecimento tem que estar associado ao Espírito, para que não haja outros Paulos, né? Para que, se nós estamos sendo Paulo em alguma coisa, para que se a gente está julgando nossos irmãos, etc., e se a gente está fazendo isso, que o Senhor nos ajude, porque nós precisamos de ajuda, nós precisamos do conhecimento sendo moldado pelo Espírito Santo, para que a gente não cometa erros desse tipo, dessa natureza que Paulo cometia. Ponto 2, eu estou fazendo uma diferença bem grande aqui para você entender, estou dando uma interrupção grande. Se eu pudesse, eu pegava o que eu tenho na minha cachola para os mais novos é cabeça, e passaria para você por osmose. Quem é químico aí? Eu não sou químico não, mas osmose é um processo que você passa através de uma membrana, de salina, etc. e tal, não vou explicar muito, mas é como se eu pegasse, se eu pudesse, né? Eu pegaria assim a sua cabeça aqui, e faria assim, e passaria para você o conhecimento, também experiência, mas eu não posso. Não só não posso, como eu estou fazendo essa série de pregações em cima de 2 Reis, capítulo 6, o profeta também não fez isso. E aí a gente vai ver isso aqui. Não dá para fazer isso. Não dá para passar conhecimento. A busca do conhecimento é seu. Se você não buscar, eu sinto muito. Você está abaixo do que deveria. Você não está fazendo o que deveria. Você deveria estar buscando sim. Porque eu não posso ir adiante. Eu tenho que te incentivar. Aqui, todos os cultos é falado sobre a jornada do conhecimento bíblico. É incentivo. Isso é o que a gente pode fazer. Agora, quem vai entrar, quem vai se inscrever, é você. Eu não posso botar seu nome, te trazer, buscar você em casa, trazer, não dá. É você que tem que fazer. Então, entenda, eu tenho um limite. Eu tenho o desejo que todos cresçam. Né? Eu falando com uma pessoa, eu falei assim, não, eu desejo que vocês sejam maiores do que eu. Eu quero que vocês vão adiante. Eu não quero ser limite para ninguém, pelo contrário. Só que depende de você, não é de mim. E aí, você tem que entender que esse conhecimento de Deus, esse conhecimento prático de Deus, ele é um processo. O profeta, ele não chegou e impôs as mãos sobre o discípulo dele, para que o discípulo, preste atenção no que eu vou dizer, hein? Ele não pegou assim, para que o discípulo visse o que ele estava vendo. Ele não impôs as mãos, não foi isso que aconteceu. O que ele fez foi orar a Deus, para que Deus agora, preste atenção, ele não passou a experiência, ele pediu a Deus dar experiência para ele. O que eu posso pedir para você é Deus dar experiência para todos nós, eu me incluo. Então, eu não posso passar a minha experiência para você. Eu posso te incentivar, olha, tem coisas grandes, maravilhosas que Deus faz. Ele às vezes deixa a gente passar no sufoco, mas logo depois ele vai e dá a luz, por que ele deixou você passar por aquilo? Então, não dá para eu passar a experiência, eu posso orar para que você tenha experiência. E nós vamos concluir essa pregação fazendo isso hoje, saiba. Já estou antecipando, né, dando spoiler, nós vamos orar por isso, porque é importante. Então, entenda, né, nós vamos ler de novo, nós já lemos o texto, mas vamos ler de novo, para que você veja como é que foi feito. O que foi feito? O que o profeta fez? O que o discípulo dele fez? 2 Reis 6,16, diz assim,
O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos que eles. Aí ele impôs as mãos? Não. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu, o Espírito Santo, o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Nós precisamos ter, porque isso aqui foi a experiência agora, não do profeta, agora é a experiência dele, agora ele estava vendo. Não adianta eu falar um monte de coisa que Deus já fez, como fez na minha vida, eu posso dar testemunho para te incentivar, mas você não vai ter a minha experiência, você vai ter que ter a sua. O servo viu uma realidade espiritual à volta dele, porque o Espírito Santo revelou a ele. Foi o Espírito Santo que revelou. E mesmo ele sendo discípulo, entenda, o profeta era um cara que estudava a palavra. Ele era discípulo de alguém que estudava a palavra. Existiam escolas de profeta. Então, sabe, mesmo ele sendo discípulo de um profeta que tinha, né, por definição, por base, se aprofundar na palavra, portanto, tinha o conhecimento teórico, ele não tinha, como Paulo, e talvez como nós aqui, não tenhamos a experiência espiritual que nós precisamos ter. Aquele homem precisou, aquele servo, ele precisou ter a experiência dele, você precisa ter a sua experiência, você precisa buscar. Eu não consigo puxar a igreja, é você que vai puxar a sua vida, não sou eu vou incentivar você. Agora, quem vai buscar o conhecimento teórico e prático, a experiência com o Senhor, é você. Não tem como eu passar isso para você, e é muito importante que você entenda isso. É muito importante, e esse conhecimento teórico é importantíssimo, mas nós precisamos ter a prática. Então, ele não tinha a experiência espiritual do profeta, aquele servo, né? E essa experiência o profeta não poderia passar, pois não é assim que funciona. Nós temos de ter a nossa, querer a nossa, nos esforçar, estudar, aí sim nós vamos ter aquilo que precisamos do Senhor. Amém? Esse amém é aquela pausa para o próximo tópico. Passos. Passos. O que você e eu precisamos fazer? Primeiro, ler a palavra, fazer um curso como o nosso, Jornada do Conhecimento Bíblico. E aí nisso, a igreja pode te ajudar. Não em ler é você, mas a igreja te ajuda no que pode, te fornecendo, né, estudo. Aquele profeta, com certeza, fazia isso pelo servo dele também. Ensinava e motivava, né? Nós precisamos buscar o Espírito Santo e nos jogarmos nessa intimidade com o Espírito Santo. Qual foi o problema de Paulo? Ele não fez isso. Não é só ele, não. Você vê o próprio Nicodemos, né, que pelo que a gente lê na Bíblia, tinha um coração bom, mas ele não conseguia enxergar aquilo que Jesus estava falando, porque ele não tinha o Espírito ainda, né? Depois ele foi adiante. Mas, sabe, nós precisamos buscar o Espírito Santo e nos jogar em intimidade com Ele. Também posso te ajudar nisso. A igreja, eu estou falando eu, mas como igreja, pode te fazer algo sobre isso, ensinar o caminho, né? Te mostrar o caminho. Como? Qual o caminho? Semana que vem, jejum. Você já pensou nisso? Jejum é algo especial. É uma disciplina espiritual. É algo que você se concentra em Deus. É algo que você faz especial para quê? De alguma forma especial, né? Nesse dia, como um exercício, você buscar a Deus de uma forma mais intensa. Então, a igreja vai estar te ajudando. Você não percebeu ainda até hoje, né? Você não percebeu? Alguém tinha percebido isso? Não? Até hoje você não percebeu, mas o objetivo do jejum é a sua intimidade com o Senhor. É te motivar a isso. Eu poderia fazer jejum sozinho, não preciso fazer jejum com você, mas a igreja unida, primeiro que tem o aspecto da comunhão, né? E
O Espírito Santo, ele age de uma forma diferente quando nós estamos juntos, ponto. Mas não só isso, né? A igreja está precisando aprender, nós precisamos aprender, precisamos praticar. Então, jejum e oração, as reuniões de oração das mulheres, dos homens, aqui agora nós estamos tendo, aliás, tem que botar depois, por favor, pessoal da produção, olha alguém para mim aqui, tem que botar também o de quinta-feira de manhã, tá? Botar um anúncio depois. Então, a gente quinta-feira de manhã está fazendo oração aqui também, os pais têm um grupo de oração, que é quinta-feira à noite, quinta-feira é o dia da oração, né? De manhã na igreja, de noite os pais. E aí, sabe, nós estamos fazendo aquilo que a gente pode por você. Eu só não posso te dar minha experiência. Eu só não posso dizer para você, olha, Deus já abriu um cadeado. Espera aqui. Fiquei emocionado aqui. Tem umas situações de tensão, eu passei por uma muito grande. Muito grande. Tinha 15 aninhos, gente. 15 aninhos, pressionado ali. Vai, e não sei o quê. E eu consegui abrir um cadeado com a chave errada. Como? Porque Deus fez. E não é só isso. Eu já evitei que um grande acidente acontecesse, porque Deus parou um navio que não era para parar. E por aí vai. São as minhas experiências, mas você vai ter as suas. Eu não consigo passar, você vai ter as suas. Tudo começa com ler e aprender da palavra de Deus e depois aplicar o Espírito Santo. Então, você vai ter coisas que eu não tenho. Eu não vejo anjos. Tem gente que vê anjos. Eu não vejo. Tem gente que ouve a Deus com uma certa constância, né? Parece telefone. Eu só ouvi a Deus uma vez quando Ele me chamou para o ministério. Uma vez. Claro que durante a pregação eu sou inspirado, não é isso. De ouvir mesmo, a impressão de que uma voz me falou, foi uma vez quando eu estava num retiro em Teresópolis, naquela serra ali, Parque da Serra. Aí ele falou de uma maneira especial comigo. Uma vez. Tem gente que ouve quase todo dia. É a experiência da pessoa, não é a minha. Você vai ter a sua. Eu já senti, né, e já até pedi para replicar isso para as pessoas, o corpo arrepiando com a presença do Espírito Santo. Isso eu já senti. Mas sabe, você não tem que se limitar a isso, você tem que buscar a sua experiência com Deus. A sua experiência. Né? Eu já orei, pessoas perceberam a presença de uma forma especial, não vou falar aqui porque, né, tem alguma polêmica em cima disso, mas já orei e a pessoa sentiu a presença do Senhor de uma forma especial, impactada. É a minha experiência. A detalhe, essa eu consegui até replicar, hein? Essa é boa. Depois, se você tiver curiosidade, você fala comigo. Até alguns jovens, né, também, né, eu pedi para que isso acontecesse, e Deus fez. Deus fez. Esses jovens começaram a orar e eles fizeram a mesma coisa, né? O Espírito Santo ajuda da mesma forma que agia na minha vida. Mas ainda assim, se você não acreditar, se você não conhecer a palavra, não vai funcionar. Porque a experiência é sua. Que Deus faça isso por você. Que você tenha o toque do Espírito Santo para que você queira mais, além daquilo que você está fazendo hoje. Né? Então, sabe, aquele servo, ele não recebeu a experiência. Eu quero que você entenda, às vezes você lê, talvez a impressão que você tenha dado é que estava tudo no mesmo pacote, né? Não, o Eliseu viu e passou a visão para o servo. Não foi isso que aconteceu. Foi o Espírito Santo agora que deu para o servo dele a experiência, a mesma experiência. E ele conseguiu enxergar. O que você tem enxergado na sua vida espiritual? O que você está atento? O que você não está atento? O que você está fazendo em relação de conhecimento de Deus? Teórico e prático. O que você precisa e nem sabe, e aí não recorre a Deus e nem sabe que precisava estar sendo protegido, por exemplo. Quantas pessoas estão desistindo, né? O que você hoje, por não ter conhecimento, como eu falei, né, o início de toda essa série, foi porque eu vi, né, eu vou citar aqui, eu não quero ficar repetindo, mas porque eu vi uma janela de avião, e na janela de avião você não vê nada, mas Deus vê tudo por fora.
A janela de avião é super limitada. Agora eu voltei, né, de viagem, e aí eu percebi uma coisa. A do meu lado eu até vejo alguma coisa. A do outro lado, gente, é direcional, tu não vê nada mesmo, só nuvem. Tu não consegue ver nada. Mas Deus vê. E aí a gente tem que ter o conhecimento de Deus para saber que Ele sabe o que você precisa. Na hora que você pedir, Deus me mostra, Ele vai te mostrar. Ou Ele vai agir sem nem você saber. Mas o que importa é que Deus tem todo o conhecimento. Que foi agora eu lembrei, uma das séries foi o conhecimento de Deus. Contrariando com o nosso, né, o conhecimento do homem que é limitado, o de Deus é fantástico, é todo. Então, sabe, a igreja vai te motivar a buscar o Espírito Santo, vai te motivar a aprender da palavra, ela vai te motivar a fazer aquilo que você precisa fazer para ficar cada vez mais robusto, não, presta atenção, não orgulhoso, não soberbo, mas robusto, e aí seguir adiante fazendo aquilo que precisa ser feito na sua vida. Amém? Oh, meu Deus, só tem tantas... Amém? Nós precisamos ler a palavra, buscar, nós precisamos fazer isso. Porque só assim nós vamos entender e ter a nossa única e particular experiência com o Senhor. E aí você vai ter comunhão, vai ter experiência com Deus. E aí você não receberá de mim, receberá do próprio Senhor, do Espírito Santo, as experiências maiores do que as que eu tenho. As que você precisar. Sabe, aquilo que você precisar, peça ao Senhor. Qual é a sua segurança de que você vai pedir algo a Deus? Eu quero que você entenda a prática disso que eu estou falando aqui. Que você vai pedir a Deus e Ele vai fazer por você. A segurança é você conhecer a Deus e saber que Ele faz assim. Vocês entendem? Então, saber que Deus vai agir, saber que Deus vai olhar por mim, eu só consigo se eu conheço a Ele, se eu busco o conhecimento dEle. Não apenas um teórico, mas uma intimidade com Ele, né? E aí, essa pregação de hoje, né? Eu ia acrescentar, mas ia ficar muito longo, né? Na verdade seria abrir a janela do conhecimento. É sobre você abrir hoje, a partir de hoje, né? Ou melhorar aquilo que você já tem. Abrir a janela do conhecimento que você tem do Senhor. E aí, eu quero te incentivar com essa pregação a participar da Jornada do Conhecimento Bíblico. Eu pretendo incentivar você a participar do nosso jejum, próxima semana, dos cultos de oração, cultos semanais. Pretendo te incentivar com essa série de pregações, né, de conhecimento, a vir aos cultos, porque esse conjunto de ações vai te levar mais para perto de Deus, e aí você vai ficar mais robusto. E aí tem uma ressalva. Eu quero fazer essa ressalva. A ressalva é o seguinte: o conhecimento adquirido, ele poderá fazer com que você, fique prepotente, orgulhoso. Poderá, não quer dizer que vai. O que nós fazemos então? Como nós não ficarmos orgulhosos? Deus está nos dando experiência. Quantas pessoas, né? Eu dou sempre o exemplo dos televisivos dos anos 80, né? Só Billy Graham não caiu, gente. Rex Hamba, Jim Swaggart, até não vou falar o nome dele, lá de Niterói, não é que eu não lembre não, eu sei, mas também caiu por orgulho, se sentiu. Então, o que acontece? No conhecimento poderia acontecer a mesma coisa. A gente precisa adquirir o conhecimento, continuar, sempre aumentando, mas desconstruir o mal que está em nós, por meio do Espírito Santo. Você adquire conhecimento e diz assim: Deus, me faz humilde. Deus, não me deixa cair. Aí Deus te dá uma experiência tremenda. Lembra tal do Paulo? O sujeito chamado Paulo, que tinha um espinho na carne. Vocês lembram o porquê do espinho da carne? E aí tem várias teorias sobre isso, né?
Tem a teoria até que era a sogra, né? Minha sogra é muito boazinha, deve estar me assistindo agora, né? Tem a teoria até que a sogra dele era o espinho na carne. Não, sério, estou falando sério, né? Tem a teoria de que era por causa de alguma coisa que ele escreveu, se não me engano, em Gálatas, né? Que escrevo com letras garrafais, então achavam que ele tinha uma doença na vista, né? Ele dizia de lacrimejar. Então tem várias teorias, mas o que importa é o que ele falou. Ele que curava tanta gente tinha um problema, e Deus não resolveu. Então, sabe, ele precisava estar humilde, porque ele tinha experiência, foi ao terceiro céu, ele ficou na presença de Deus, ainda vivo, sabe? Nós precisamos, nossa experiência é muito menor, não sei se você já foi ao terceiro céu, eu nunca fui, mas a minha experiência é muito pequena perto da dele, porém, ainda assim, o nosso coração enganoso, muitas vezes nos faz ficar queixo para cima, empolado, né? Eu sou o máximo, né? E aí, nós precisamos progredir em conhecimento, intimidade com o Senhor, ao mesmo tempo, desconstruir o nosso orgulho, baixar a bola, dizer, tudo me é dado por Deus. Então, o conhecimento tem essa vertente errada, que pegou Paulo e pegou outros tantos, né? Que é você desviar. O que acontecia com os fariseus? Os caras eram bons, só que a cabeça deles era horrorosa. Então, sabe, a gente precisa desconstruir a sua vida no sentido de eu é que sei, né? Desconstruir a sua vida em termos de orgulho. Você precisa realmente, todo momento, ser uma nova criatura. Nós precisamos, porque nós temos essa tendência de nos orgulharmos, de nos acharmos, e aí a gente precisa baixar a bola. Então, meu conselho é em todas as áreas da sua vida, você é bom fazendo alguma coisa? Agora, sinceridade, alguém é bom fazendo alguma coisa aí? Levanta o braço. Pô, ninguém? Opa, isso. Sabe o que você faz? Pega isso que você é muito bom e fala assim, Deus, não deixa que eu fique orgulhoso por causa disso. Eu quero te louvar porque você me deu essa capacidade. Porque a palavra de Deus diz que tudo nos foi dado por Deus. Então, o conhecimento ele tem que ser associado ao Espírito para que isso não aconteça, você não caia numa armadilha. Você tem que ir desconstruindo, sendo renovado, nova criatura, cada vez mais tendo experiências com o Senhor. Como eu citei no início, se eu pudesse, eu passaria o meu conhecimento para você por osmose, fazia assim, ó, aí você recebia o que eu sei, né? E aí você passava para mim o seu, lógico, né? É uma troca. Mas não dá, não é assim que faz. O que você tem que fazer? Buscar. Teórico e prático. E moldado, né? Moldado, e a gente vai ter uma outra palavra sobre isso, moldado pelo Espírito Santo, e aí tem um versículo que fala assim, o vínculo perfeito é o amor. O vínculo perfeito entre os homens, nós e Deus, o vínculo perfeito, aquilo que vincula a nossa vida, é o amor. Então você vai ver, numa dessas pregações, eu vou falar sobre isso. Né? O nosso conhecimento, por que eu ter conhecimento? Por que eu ser pastor? Por que não sei o quê? Se eu não tomar cuidado, eu vou ser desviado, e você também. Então, a gente precisa estar desconstruindo, reconstruindo, sendo uma nova criatura. E aí, nós vamos agora orar, para que o nosso Deus te dê a experiência que você precisa. Não a que eu preciso, não a que eu tenho. Mas é que você precisa. Quanto você precisa de experiência com Deus e conhecimento da palavra para que você possa orar e ver algo se realizar. Por exemplo, sua vida está uma bagunça. E aí você precisa, seja de qualquer área, né? Profissional, emocional, espiritual, está uma bagunça. O que você precisa de conhecimento para resolver isso?
Peça a Deus. Estude a palavra. Tenha comunhão com o Espírito Santo. E você vai conseguir chegar aonde você precisa. Amém? Para terminar, Filipenses capítulo 1, versículos de 9 a 10. Mateus, você pode vir. Mateus vai tocar uma música nova agora. Filipenses 1, 9. Eu vou ler aqui. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Continua, por favor. 10. Para discernirem o que é melhor. Eu estou falando aqui, eu creio, é melhor para os outros, melhor para você, melhor para Deus, para o plano de Deus. Para discernir o que é melhor, a fim de serem puros, não orgulhosos e irrepreensíveis até o dia do Senhor. Eu vou ler tudo de novo, por favor, 9 de novo, olha só. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Amém. Amém. Disciplina é preciso. Vontade é preciso, busca é preciso. Mas eu garanto para você que você vai ter o melhor. Amém? Eu garanto para você que se você fizer esse processo, você resolve, puxa, aquele parente que ainda não se converteu, que precisa se render ao Senhor, a cura que eu preciso, e tudo. Minha vida financeira está complicada. Tudo passa por um processo de conhecimento de Deus. Teórico e prático. Vamos ficar de pé, nós vamos louvar ao nosso Deus. E depois de louvar ao nosso Deus, eu vou orar por vocês, tá? Por nós todos.
Feche seus olhos comigo. Quer ver a Deus? Quer sentir a Deus? Quer ter experiência com Deus? Quer saber como resolver? Quer saber como aprender a conviver com seus problemas? Busca o Senhor. Busca com o Espírito Santo. Faz tudo que for necessário para que venha o melhor para a sua vida. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que tens feito por nós. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha falado aos nossos corações. Continua nos ensinando, Pai. Continua nos ensinando até o dia de Cristo, Senhor. Oh, Pai, que nós sejamos resilientes, Pai. Nós sejamos resistentes, ó Pai. Nos ajuda, Pai. Em todas as coisas nós te pedimos. Amém. Vamos cantar mais uma vez para a gente terminar? Do início. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Declare que ele é exaltado, exaltado e bem. Você pode levantar suas mãos ao Senhor. Brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 santo. Santo, 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 quero te ver. Declara, eu quero te ver, Senhor. Quero te ver. Quero te ver. Essa manhã, quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Amém. Você pode abaixar a cabeça como se rendendo ao Senhor? Ô Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nos leva em paz, nos mantém na Tua paz, nos mantém protegidos, nos mantém fortes. Oh Pai, se fraquejarmos, Senhor, nos levanta, Senhor. Oh Pai, nos dá um dia maravilhoso ainda hoje, Pai. Aqueles que voltarão, Senhor, aqueles que irão fazer outras coisas, Senhor. Oh Pai, a nossa semana seja na Tua presença maravilhosa, Senhor. Que o nosso conhecimento de Ti, Senhor, nos dê a robustez, Senhor, para enfrentar essa vida, Senhor, todos os desafios, Pai. Obrigado por tudo, nós te agradecemos, nos leva em paz, nos retorna, que a Tua presença esteja em nós, em nome de Jesus,
Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.